só pegar meu café aqui rapidinho. Hoje eu quero... Na verdade, hoje eu quero conversar com vocês. E quero falar sobre tudo que tem sido essa experiência desde que eu decidi embarcar nessa aventura que tem sido produzir conteúdo. Mas antes disso, antes de contar, porque isso que eu vou falar para vocês é o que tem sido a minha experiência, né? O que significou para mim ter agora esse propósito, esse objetivo, acho que pela primeira vez, como tem sido nos últimos 50 vídeos, o que seria da minha vida se eu começasse a me escutar mais, se eu começasse a fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sinto que me torna uma pessoa melhor, tudo aquilo que de alguma forma me faz lembrar o motivo pelo qual eu talvez esteja aqui nessa existência. Mas antes de contar tudo isso, antes de começar a falar do que tem sido essa experiência para vocês, eu quero contar uma história que, de alguma forma, acho que simboliza muito esse momento, essas coisas que eu tenho feito. Mas é uma história que eu nunca esqueci, assim. É uma passagem, na verdade, do livro O Alquimista, uma passagem que eu nunca esqueci, mas que para mim tem uma grande mensagem, sabe? E aí eu acho que eu queria começar contando essa história. E ela é bem curta, então me acompanhe e fica comigo até o fim desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te fazer bem. Que de alguma forma... Porque essa mensagem, no fundo, é para eu me lembrar o quanto estar fazendo isso aqui tem sido importante. Então talvez, se você ficando até o fim, talvez você possa descobrir algo que seja importante para você também. E é exatamente por conta dessa história. No livro Alquimista tem uma passagem do personagem principal que conta a história de um mercador que envia o seu filho para ir conhecer um sábio que era conhecido como ser o cara mais sábio do mundo, o mais sábio de todos os sábios, para que ele perguntasse para esse sábio o que então é o segredo da felicidade. Então o pai envia o jovem mercador, e aí a história conta que o jovem mercador passa por 40 dias, 40 noites no deserto, atravessando, até chegar a esse templo em que esse sábio morava. E aí a história conta que esse jovem mercador chega lá e ele esperava ver uma outra coisa, assim, totalmente diferente. Ele chega lá, tem mercadores para cima e para baixo, tem uma orquestra cantando, tem várias mesas de comida, mas via-se tudo e de tudo, e o melhor de tudo em todas as partes. Fala que as coisas estavam muito bem posicionadas, tinha obras de arte e as comidas mais gostosas. Tudo de bom tinha naquele local em que o sábio morava. E aí ele já se espontou por aí, né? E aí a história conta que depois de 2 horas tentando chegar até esse sábio para conversar com ele, o sábio vira para ele e fala assim: olha, eu não tô com muito tempo agora para te explicar o segredo da felicidade, mas faz o seguinte, eu vou te dar essas 2 colheres com óleo, tu anda aí pela cidade, vai fazer alguma coisa aí, volta daqui a 2 horas. Mas me faz um favor, enquanto você estiver caminhando por aí, carregue essa colher com essas 2 gotas de óleo e, por favor, não as deixe cair. Aí a história conta que o jovem mercador sai, né, pelo castelo e sobe dessa escada aí com o olho fixo na colher com as 2 gotas de óleo. Mas algo que ele se concentrou tanto para não deixar cair, que depois de 2 horas ele volta lá e ele tá com as 2 gotas intactas, né, na colher. Aí o sábio vira para ele e fala assim: você viu a tapeçaria que existe aqui? Você observou o jardim que o jardineiro demorou mais de 10 anos para plantar, para cuidar? Você ouviu a música que tocava? Por acaso você
leu os pergaminhos antigos que tinham na biblioteca, você viu os animais, e aí o sábio começa a perguntar para ele sobre as coisas do castelo. E aí o jovem mercador se vira e fala assim, não, mas eu trouxe as 2 gotas de óleo. Aí o sábio falou o seguinte, então faz o seguinte, não tem como você conhecer um homem se você não conhecer a casa dele. Pegue agora, deu de novo as 2 colheres de óleo para ele, agora você vai andar e vai observar as coisas. E aí quando você voltar, a gente conversa sobre isso. Não é mais ou menos isso, não. Isso aqui eu já tô botando aqui os meus palavreados. Aí diz que o jovem mercador foi empolgado, olhou todas as belezas, era muita coisa bonita, era coisa chique, coisa assim, né? Coisas gostosas, as melhores comidas, tinha orquestras belíssimas que tocavam as músicas mais bonitas, as sinfonias mais bonitas, as carnes mais gostosas, as artes, todos os tipos de arte, o jardim, tudo aquilo que tornava aquele local, de alguma forma, um paraíso, assim, de muitos prazeres. E aí ele, ele mergulha naquilo e depois ele volta com um sábio. Aí o sábio, e aí, você observou? Aí ele, observei e tal, contou, né? Aí o sábio pergunta pra ele, mas cadê as gotas de óleo? Aí é quando o jovem se olha pra colher e vê que as tinhas derramado. Aí o sábio vira pra ele e fala assim, pois este é o único conselho que eu tenho pra lhe dar, disse o sábio dos sábios. O segredo da felicidade está em olhar todas as maravilhas do mundo e nunca se esquecer das 2 gotas de óleo na colher. E aí, a partir disso, eu faço a pergunta que é a minha pergunta. Eu faço a pergunta para vocês, que é a pergunta, de alguma forma, para mim mesmo e o que representa esses 50 vídeos, né? O que são as suas 2 gotas de óleo na colher? Sabe, o que é aquilo que, independentemente do que aconteça, do que você esteja rodeado, o que é aquilo que você não pode desviar o olho? Sabe, qual é o seu propósito aqui, sabe, nessa vida, nessa terra? Sabe, o que você vai fazer com o tempo que você tá tendo aqui, sabe? Porque acho que essa história, ela fala exatamente sobre isso, sobre a questão, óbvio, de ter um propósito, de algum modo saber o que se quer buscar, mas ainda assim ter o equilíbrio para viver a vida, para observar as coisas, sabe? Eu acho que tudo durante essas 50... Eu ia falar 50 semanas, mas não são 50 semanas. Apesar de óbvio, acho que toda essa jornada ela começa a ter mais de 50 semanas, né? Como eu não sei se eu falei aqui alguma vez, mas o meu primeiro vídeo demorou 3 meses para eu postar. Eu fui estudar ritmo, continuo sem saber nada, continua o mesmo cocô. Mas a diferença é que eu aprendi a não me importar mais, sabe? Por quê? Porque eu descobri durante essa caminhada de estar fazendo algo que eu gosto, de estar fazendo algo que eu quero, de entender quais são as minhas 2 gotas de óleo na colher, é que eu sei exatamente onde eu quero chegar, sabe? A partir dessa necessidade que eu tive de começar a fazer conteúdo, de começar a criar alguma coisa, eu entendi de alguma forma qual é o meu propósito aqui, sabe? É muito difícil a gente entender o que é propósito, né? Porque falar sobre propósito é, de alguma forma, se perguntar o porquê a gente tá aqui, sabe? Porque existe algo em cima do nada. E esse algo somos nós. Porque, ao mesmo tempo que existe, poderia não existir. E eu tô falando isso porque quando a gente se olha e se faz essa perguntar qual é o propósito, a gente tem a opção, como jovem, talvez mercador, de sair por aí e observar todas as belezas e ligar o foda-se, porque
é isso que a gente tem, vamos abraçar a vida e vamos gozar de tudo, vamos aproveitar tudo. E só sair caminhando por aí, sabe? Vagando sem propósito nenhum, só aguardando a hora da morte, a hora em que tudo acabar. Então, eu acho que por muito tempo eu até acreditei, por muito tempo, 3 dias atrás, mas por muito tempo eu até acreditei que, naquela filosofia que fala que, as pessoas falam, né? Que a vida só tem uma e que a gente tem que viver o máximo, tem que gozar de tudo e etc, sabe? E eu acho que eu não acredito mais tanto nisso. Exatamente por conta desses 50 vídeos que eu fiz em que eu pude pôr o meu olho exatamente naquilo que me fazia bem, aquilo que eu sinto que é o meu propósito, que é o meu chamado, que é aquilo, é a forma pela qual eu posso contribuir e tornar isso aqui melhor, sabe? Eu não sei exatamente o que seria esse meu propósito, mas eu sei que ele está relacionado a isso. Tornar isso aqui de alguma forma um lugar melhor do que quando eu recebi, do que como eu fui recebido, do que como me deram, sabe? Eu não precisei gozar de tudo na vida, eu não precisei ter tudo na vida nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, para sentir que essa vida é uma vida que eu tenho felicidade, sabe? Espero que isso se relacione que eu tô falando, mas que eu nunca vou saber qual o segredo da felicidade, porque felicidade mesmo é algo individual, né? É aquilo que só nós sabemos. E, pelo menos na minha vida, eu percebi que o meu sentido de vida, o meu propósito, as coisas que me fazem feliz, nenhuma dessas coisas está relacionado a ter alguma coisa, sabe? Não mais, sabe? Eu, por muito tempo na vida, eu fui essa pessoa que desejei muitas coisas. Na verdade, eu não sabia o que eu desejava. Eu sabia que eu precisava de algo maior para me tirar do local de onde eu estava, sabe? E eu sempre achei que eu só conseguiria isso por conta se eu conseguisse ter dinheiro, se eu conseguisse ter coisas, sabe? Uma vida muito de status, uma vida muito de aparência. E eu nunca tive nem condições, nem status, nem aparência. Mas eu vivia assim. E hoje, comparando as minhas duas buscas, né? Essa busca que eu tinha antes para essa busca que eu tenho agora, que é constante e que não tá nas coisas de fato materiais, eu vejo o tipo de felicidade que hoje eu tenho para mim. Texto, de alguma forma, essa história do jovem mercador fala sobre várias coisas, né? Fala sobre propósito, fala sobre disciplina, fala sobre foco, mas eu acho que o que nela mexe comigo é exatamente a mensagem de que muitas das coisas vão nos ser oferecidas, muitas das coisas podem sim, talvez nos causar grande espanto, talvez nos causar grande prazer, mas somente aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que realmente é nosso, aquilo que a gente determina em pôr o nosso olhar, é isso que tem a capacidade de nos fazer ser humanos melhores, sabe? Nos fazer feliz. O segredo da felicidade é cada um que constrói o seu, né? Que sabe o que significa para si. Eu tô muito feliz, assim. Eu tô muito feliz por estar fazendo tudo isso, sabe? Por, de alguma forma, independentemente do que hoje seja concebido como sucesso, independentemente do que hoje seja concebido como felicidade, mesmo que eu não me encaixe nos padrões do que isso possa significar para você, sucesso ou felicidade, eu me considero uma pessoa hoje de sucesso e uma pessoa feliz, sabe? Não esse sucesso que as pessoas dão a quem venera, a quem tem dinheiro, a quem alcança talvez uma posição social que muitas das vezes está relacionada a dinheiro, né? Confundem sucesso com dinheiro. Mas a pergunta, uma pessoa que ganha na Mega Sena, fica rico do nada, é uma pessoa de sucesso ou só uma pessoa que tem? Então, por hoje, talvez mudar o olhar que eu tinha sobre a vida e o que ela significa para mim, sobre entender o que são essas minhas 2 gotas de óleo na colher. Hoje, sucesso e felicidade
é exatamente poder olhar para o meu dia e entender qual é o objetivo de tudo que eu tô vivendo agora, sabe? Eu acho que ter um propósito na vida, ter algo que nos põe em constante busca. E eu acho que propósito talvez seja muito isso, né? Tá mais relacionado com algo inalcançável do que algo alcançável, né? Porque o que a gente alcança é uma meta. Então, quando eu falo que o meu propósito é tornar isso aqui algo melhor do que quando eu encontrei, é porque eu não que é uma luta perdida, mas eu sei que talvez eu nunca alcance isso porque eu sou só um. Mas independentemente, isso não vai me tirar a vontade de continuar buscando, de não desviar o meu olhar da vida em cima disso, sabe? Porque essas são as minhas duas gotas. É isso que me faz levantar de manhã, olhar ao meu redor e falar, não, hoje precisa ser um dia melhor, porque eu preciso conquistar isso, essa coisa maior que é inalcançável, quer fazer o bem, quer transformar. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que estar aqui por algum motivo, e esse motivo não pode ser só trabalhar para comprar, sabe? Coisas que a gente não quer, coisas que a gente não precisa, mas que dizem que aquilo nos faz feliz. E é exatamente a gente aceita por não saber o que é aquilo que realmente nos faz feliz, sabe? Poder estar fazendo isso aqui, óbvio, né? Eu continuo trabalhando e pelo jeito vou continuar trabalhando por muitos anos da minha vida. Porque, né? Não sou um youtuber de sucesso, não nasci um Abravanel, graças a Deus, né? Porque Lula 13. Não tenho 1 milhão de coisas que talvez o mundo pensaria que eu deveria ter para que eu me sentisse alguém de sucesso ou me sentisse alguém feliz. Mas hoje eu sinto que eu tenho sucesso porque hoje eu tenho um propósito. E eu sei que independentemente do que acontecer, quanto mais perto eu chegar desse propósito, quanto mais perto eu chegar independentemente do que acontecer, não perder o foco disso e carregar essas 2 colheres até o fim, eu sei que eu chego muito mais próximo de uma felicidade que é minha, de um sucesso que é meu. Hoje, todas as minhas dificuldades, tudo que eu passo, cara, tudo de alguma forma tem um motivo, sabe? E aí eu acho que é por isso que esse texto fala tanto comigo, sabe? Porque eu por muito tempo, como eu falei há pouco, eu andei como esse mercador, né? Que se desviava o olhar para tudo. E quando eu decidi fazer esse vlog, acho que de alguma forma foi a tentativa mais próxima de me tornar uma pessoa melhor e tornar isso aqui um lugar melhor, sabe? Eu nunca vou saber no que isso aqui vai dar. Eu nunca vou saber no que nas consequências de cada escolha que eu faço, sabe? Mas eu sei que tudo que eu passo hoje, até as coisas mais difíceis e absurdas, são, de alguma forma, coisas que eu acredito fazer parte dessa vida, dessa busca que agora eu tenho para mim, né? E quando eu digo que eu quero fazer isso aqui um lugar melhor do que eu deixei, do que quando encontrei, é um lugar melhor para as pessoas ao meu redor, é um lugar melhor para quem está assistindo, é um lugar melhor para mim, sabe? Para que, acho que no fundo, eu possa poder gozar do prazer que é existir, sabe? Quando hoje eu me encontro no meu trabalho, como vocês, né? Eu preciso trabalhar, já falei isso. Hoje, quando eu me encontro no meu trabalho, assim,
eu sei que eu preciso dali, sabe? Eu sei que é uma oportunidade, eu sei que faz parte do jogo da vida, mas eu não eu não consigo imaginar como eu conseguia viver antes sem ter esse objetivo, sabe? Porque eu acho que no fundo talvez ter um propósito antes de tudo identificar qual é a coisa que mais te faz feliz, o que é felicidade para você. É poder, antes de tudo, olhar para dentro para se responder. A gente só sabe aquilo que nos motiva quando a gente se conhece, quando a gente, independentemente do que são as coisas ao redor, a gente mantém o olhar fixo naquilo que faz o nosso coração pulsar, sabe? E aqui, óbvio, de forma metafórica, mas aquilo que te fala, que em algum momento você olha e fala assim, cara, é isso que é pra eu estar fazendo, sabe? Porque acho que é muito comum a gente se encontrar na vida em locais, em conversas, em trabalhos, em situações que a gente se pergunta o que eu estou fazendo aqui. Mas é exatamente pelo fato de que a gente se esquece o motivo de nós irmos aos locais, o porquê nós queremos estar em locais, o que nos faz suportar determinados locais. E hoje, por isso que hoje talvez, independentemente de onde eu esteja, independentemente do que eu esteja fazendo, continuar fazendo vídeos é continuar criando a memória da minha história e que e, e que ao final de 50 vídeos eu consigo perceber o quanto eu consigo ser feliz sendo eu, estando no local onde eu estou, observando as coisas que me cercam, não me voltando para tudo aquilo que as coisas que o mundo materialista diz que a gente precisa. Então, são 50 vídeos, mas são muito mais do que 50 vídeos. São muitas experiências comigo mesmo, muitas perguntas a mim mesmo, muitos questionamentos a mim mesmo, muitas situações que eu precisei enfrentar para poder ir atrás disso, que me faz querer acreditar, me faz querer esperar, sabe? Porque quando a gente tem um propósito, quando a gente busca e a gente sabe o que a gente quer, não só a nossa vida muda, mas tudo ao nosso redor muda com a nossa vida. Então, é isso assim. Eu não sei exatamente o que eu queria dizer, mas eu espero realmente que eu tenha dito algo. E que esse algo que talvez você não tenha entendido, o seu coração talvez entenda. E é isso, gente. Eu tô muito zen hoje.